momento maravilhoso, vamos ver, principalmente no início da pandemia, que eu tive uma crise muito forte de ansiedade. Um período foi muito difícil, quando eu me vi em casa, sem trabalhar, principalmente o juiz logo me liberou para ficar em casa. Eu me sentia muito ansiosa, até para vir à rua eu tremia. Fui ao médico, né? Mesmo, e tendo medo ainda, fui ao médico e falei logo com ele: doutor, eu estou precisando ir no pneumologista. Ele: por quê? Porque aqui os exames não tem nenhuma... Não denota nada que você precise de um pneumologista. Ele: mas eu estou sentindo muita falta de ar. Eu vou na rua, tremo, já caí na rua e tremendo. Ele fez: vai ser ansiedade. E a leitura da Bíblia me ajudou muito, irmão, muito mesmo. Me edificou bastante, principalmente nessa área aí. Porque como os irmãos sabem, né, eu moro, eu e Samuel só, então, e é difícil, né? Quando aqui que chega um irmão meu lá em casa, tem que estar... Rivelino está mais próximo do que meus irmãos, né? Então, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Agradeço também pelos períodos de oração que fizemos com a MCM. Foi muito bom. Vi muitas respostas de orações, porque são muitos pedidos. Eu tenho muitos pedidos feitos de colegas, de pessoas nas ruas, que fazem pedido de oração, e eu via o atuar de Deus na nossa vida. O tempo é curto, né? Então, foi essa a minha gratidão, de ter lido a Bíblia esse ano, em 10 meses, e incentivo os irmãos a fazerem essa experiência. Na terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas... E graça mais uma vez, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de mais nada, eu gostaria de que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor em Provérbios. Quero dizer, antes de lermos, que não sou uma pessoa muito de vir à frente para estar contando testemunho, mas isso não significa que eu não agradeça ao Senhor. Eu louvo a Deus por cada bênção, pelo cuidado de Deus na minha vida. Sei que, como a irmã Deise falou, se fosse contar, seriam muitos. E eu sempre glorifico a Deus e conto as pessoas que estão ao meu redor, mas para chegar aqui à frente eu sempre acabo não vindo. Mas eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito, sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém. Cada pessoa tem uma forma de ser, né? Tem algumas pessoas que gostam de falar mais, às vezes eu preciso de um empurrãozinho. E no domingo que o pastor estava pregando a palavra, falando sobre agradecimento, eu senti no meu coração de estar testemunhando sobre o que eu vou falar nessa noite. E aí, quando foi no outro dia, eu não falei para ninguém que eu senti isso. Não foi no outro dia, aí Deise chegou para mim e falou: Adriana, não quer dar um testemunho, não? Eu falei: minha irmã, é coisa de Deus isso, viu? Porque ontem eu estava sentada no meu lugar, fico sentada ali no fundo, mas eu presto atenção em tudo que está sendo pregado, porque Deus tem algo grandioso para falar conosco. E eu cato tudo, e eu estou ali de olho em tudo, estou prestando atenção em tudo, e Deus falou grandiosamente. Então, eu senti no meu coração de estar testemunhando sobre meu filho, sobre a minha família, sobre o meu filho. E Provérbios 22, eu gostaria que vocês estivessem abrindo a palavra. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. A palavra de Deus fala assim, ó. Todos acharam? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou tentar ser breve, porque eu sei que tem outras pessoas para testemunhar. Quando eu me converti, meu filho tinha 5 anos. Eu lembro como se fosse hoje que eu vim à igreja. Fiquei sentada bem ali do lado onde eu sento, precisamente onde ele está sentado, mais ou menos um pouquinho para trás. Vim com ele no colo, sentado ali. E ele tinha 5 anos de idade. E desde que eu aceitei a Cristo, eu sempre mantive no meu coração o desejo de estar levando a palavra para minha família. E louvado seja Deus que muitos chegaram a Cristo através
da minha vida vindo ao Senhor. Deus foi completando a obra. E eu fui ensinando como a palavra de Deus fala, procurando ensinar a palavra dele para meu filho, explicando, sempre comprando material que estivesse ajudando a crescer. Eu me lembro como se fosse hoje que eu comprei um material chamado Superbook. Era uma coleção que tinha o Antigo e o Novo Testamento, era em desenho, e ele assistia todos os dias. Praticamente ele sabia todas as histórias bíblicas por conta desse material que eu comprei, e sempre eu investia para que ele aprendesse a palavra, porque eu queria que ele crescesse na presença do Senhor. E passado alguns anos, quando ele chegou precisamente aos 13 anos, ele não quis mais vir à igreja. E eu não forcei. Eu disse para Deus: Senhor, Tu sabe todas as coisas, eu não vou forçar mais. Se ele não quer, ele não vem para a igreja forçado. Com isso, eu não abandonei. Eu continuei falando de Jesus para ele. Ele continuou debaixo da minha autoridade. Ele não fazia o que ele queria. Tudo ele tinha hora. E tudo que ele fazia eu sabia. Ele não ficou à vontade. Mas para vir para a igreja a pulso, eu disse: não, Senhor, está nas Tuas mãos. Passou-se anos. Os irmãos sabem que eu faço parte do Ministério de Louvor. Antes da pandemia eu sempre ficava ali daquele lado, ali em cima. E sempre, quando eu estava louvando, muitas vezes eu olhava para o fundo. Glória a Deus. E eu não via meu filho. Eu nunca falei isso para ninguém, mas Deus sabe. E eu queria muito que meu filho estivesse na presença de Deus, porque a minha oração ao Senhor sempre foi: eu não pedi a Deus nada para meu filho, nada em relação a bens materiais, mas eu pedia: Senhor, eu quero ver minha família na Tua presença. Eu sei que nós somos imperfeitos, mas louvado seja Deus que é perfeito. E eu sempre orava a Deus: Senhor, eu quero ver meu filho na Tua presença, eu quero ver a minha família na Tua presença. E várias vezes eu estava ali, só Deus sabe. Às vezes as pessoas pensam em uma coisa, né? A gente está lá em cima, mas só Deus sabe o que é que passa na mente da gente. Às vezes a gente vê tantos jovens. Eu falei: meu Deus, eu quero ver o meu filho. Na época, meu filho, eu ainda não tinha tido minha menina. E eu sempre orando a Deus, orando ao Senhor. Lissa nasceu em 2008. E continuei em oração pela vida do meu filho, porque ele ainda não tinha retornado. E nessa caminhada dele, ele começou a namorar. Ele tinha uma namorada. Levou um tempo, até que, eu vou ser breve, vou procurar resumir, para que vocês possam entender um pouco, e para que você que é mãe, que tem filho, ou para uma outra pessoa da sua família, que talvez você esteja orando, que você esteja pedindo ao Senhor para que se converta, você entenda que a gente nunca deve desistir. E meu filho continuou a vida dele, eu sempre aconselhando, falando da palavra de Deus. Claro que não com tanta rotina, até porque eu não poderia sufocá-lo, porque tudo tem que ser no tempo de Deus. Amém. E ele tinha uma namorada, até que no ano de 2016, Deus colocou no meu coração estar fazendo um estudo bíblico com ele, com a namorada dele. E a gente começou a fazer um estudo bíblico. Eu me lembro que a gente fez 3 estudos bíblicos. Eu fiz 3 estudos bíblicos com eles. Depois desse terceiro estudo, Deus fez um revertério, que eu não sei o que foi que aconteceu. E aconteceu várias coisas, ele acabou terminando o namoro, mas louvado seja Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Foi muito difícil, porque ele sofreu muito, e quando eu via sofrer, eu sofria. Às vezes não queria demonstrar na frente dele, mas sofria. Às vezes chorava sem ele ver, porque via o sofrimento dele, mas sempre falando com ele: meu filho, Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, Deus tem um propósito em tudo. E aí o que aconteceu? Ele terminou no final do ano de 2016, quando foi em janeiro de 2017, a gente viajou, ele ainda triste, estava abalado, e a gente eu falando ainda da palavra do Senhor para ele, e ele começou a buscar mais a Deus, vinha para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E eu continuando falando da palavra para que ele se firmasse, porque, irmão, criar a gente não é fácil.
ter filho não é fácil. É um trabalho que a gente tem para o resto da vida. Quando fica adulto, diminui, que a gente tem que aconselhar, mas ainda não tinha se casado, então eu me sentia na obrigação de ajudá-lo mais ainda. Então, sempre aconselhando, sempre levando a palavra, todo o conselho pautado na palavra, graças a Deus, aquela situação tinha se apaziguado. Amém. Era uma jovem de boa família, mas Deus tem um propósito na nossa vida. Não era aquilo que Deus queria para a vida dele, porque a palavra de Deus fala que tudo tem que estar dentro da vontade do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor que aquela situação se apaziguou. Até que ele acabou gostando de uma outra pessoa que ele achava que era cristã. E eu falei, meu filho, essa menina não é cristã. Essa menina não demonstra ser cristã. Nada nela demonstra que ela é cristã. Mas aí ele, às vezes, não gostava, porque eu falava, meu Deus, eu não vou falar, agora eu vou me calar. Vou deixar nas mãos de Deus. E aí, Deus foi se revelando, Deus foi mostrando, até que ele viu que tudo que eu falei para ele foi a plena realidade do que Deus já tinha me mostrado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, mais uma vez, aquela situação acabou. Quando foi em 2018, ele sempre com interesse de estar formando a família dele, porque agora, como um homem conhecedor da palavra, ele sabia que ele teria que ter a família dele, que ele não podia viver como ele vivia antes, com os namoros que a gente sabe que tem no mundo. E no ano de 2018, no ano de 2019, aliás, em janeiro, eu virei para ele e vi a tristeza dos olhos dele, porque às vezes ele dizia assim, não, minha mãe, eu estou de boa. Mas eu sabia que o coração dele estava apertado, porque ele queria encontrar a varoa dele, a esposa dele. E eu sempre nas minhas orações eu pedia a Deus, eu quero que o Senhor coloque no caminho de meu filho uma mulher de Deus, uma mulher comprometida com o Senhor. Eu quero que seja uma pessoa como minha filha. A minha oração sempre foi essa. Eu tenho 2. Mas eu sempre pedi a Deus que a pessoa que meu filho casasse fosse para mim como uma filha e eu para ela como uma mãe. Porque eu acho que é assim que deve ser. A mesma coisa eu faço com minha filha. Espero que ela case daqui a muitos anos. Mas quando chegar o dia, que seja um varão do Senhor e seja como meu filho também. Amém. E eu falei, meu filho, Deus vai mandar. Eu quero minha família unida. Eu quero que você se case com alguém que seja unido com a gente. E sempre falando isso para ele esse tempo todo. E quando foi em janeiro de 2019, eu profetizei sobre a vida dele. Eu disse, meu filho, Deus ainda este ano vai mandar a tua varoa. Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus, não fica assim, Deus vai mandar a sua varoa. Ele nem se lembrava disso, eu me lembrava porque foi eu que profetizei. Durante o ano, eu fiquei guardando, meu Deus, cadê a varoa para o meu filho? Senhor, eu profetizei para ele, Deus, em nome de Jesus. E aí a gente, em determinados momentos, né, a gente recebe de Deus e às vezes a gente fica até oscilando na fé. Mas louvado seja Deus que em dezembro de 2019, aí Deus mandou Adriana, minha xará, ainda mandou o meu nome. Amém, glória a Deus. E aí, irmãos, quando foi no ano de 2020, em plena essa pandemia, meu filho, no dia 15 de agosto, casou para honra e glória do Senhor, a Deus. um casamento abençoado, maravilhoso, onde a pregação foi assim, Deus falando na terra. Nós sentimos poderosamente a palavra, Deus falando conosco, a presença de Deus naquele lugar foi maravilhoso. O que eu quero dizer é que nós somos falhos, mas nosso Deus não é falho. Amém, glória a E eu Deus. sei que apesar das nossas falhas, Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele nos conhece. E eu sei que tudo de ruim que a gente, que Deus permite que a gente passe, Deus tem um propósito. Ele tem o propósito de tratar algo na nossa vida, de nos curar, de nos moldar, de fazer com que a gente se aproxime mais dele, porque quem conhece a gente é Deus. A Bíblia fala que Deus está olhando para cada um de nós e observando qual é a verdadeira intenção do nosso coração, porque às vezes as pessoas nos julgam, as pessoas olham para nós e vêem 1001 coisa, mas Deus olha para dentro de nós. Amém. Deus conhece quem nós somos.
Então, meu irmão, continue orando. Se é teu filho, não sei, se é teu esposo, se é tua mãe. Mas uma coisa eu sei, não há nada melhor do que a gente estar na presença de Deus. Porque eu sabia de uma coisa, não ia adiantar eu pedir a Deus que Deus fizesse de meu filho um médico, que Deus fizesse de meu filho um advogado, ou seja lá o que fosse. O que eu queria era que meu filho fosse um servo de Deus, um homem de Deus. O mais Deus iria fazer, essa não era a minha preocupação. Aleluia. A mesma coisa eu tenho com a minha filha. Então, uma coisa eu tenho meditado e refletido, o mais importante que a gente tem a presença de Deus na nossa vida é a gente crescer para a honra e a glória do nome do nosso Deus, ainda que o mundo todo esteja contra nós, mas se nós nos mantermos diante do Senhor, Ele conhecendo verdadeiramente o nosso coração, tudo mais o nosso Deus fará. Então só glória. E aí no dia 15 de agosto eu pude contemplar Deus responder as minhas orações. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu não tenho mais 2 filhos, eu tenho 3. Amém. Amém? Porque minha nora é uma bênção nas nossas vidas. É como se fosse uma filha. E essa é a minha intenção. É que a minha família seja unida. Amém. E eu quero recebê-la. E eu quero que também eu seja algo especial para a vida dela. Porque eu quero a minha família unida. Então, é algo que a gente precisa parar para analisar. Esse ano de 2020, essa pandemia foi para mostrar que a gente precisa ter uma nova visão, que a gente precisa amar as pessoas, perdoar as pessoas verdadeiramente, como Deus nos perdoou. Porque é muito fácil, irmãos, a gente falar de amor, falar de perdão, mas a gente precisa viver para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Amém. É importante isso. E eu tenho visto o agir de Deus. Sei que não só são flores, porque as flores têm espinhos. Se eu for dizer para você que foi tudo maravilha, Deus sabe o que eles passaram durante essa caminhada. Foi difícil. E a gente sabe que a caminhada ainda continua e virão os dias difíceis, mas eu creio que o mesmo Deus que operou vai continuar operando. Amém. E eu creio que Ele irá fazer maravilhas e milagres em nossas vidas, em nome de Jesus. Então, eu só tenho que louvar ao meu Deus, porque Deus ouve o clamor daqueles que clamam pelo seu nome. Amém? Beleza, 14 anos. Quando eu fiz 16 anos, no mês de junho, eu estava nas pequenas coisas posso ver tua mão, e nas grandes lutas tens me dado tua salvação, por teus livramentos, por bênçãos que eu nem sei contar, te agradeço. Estou aqui pra louvar, te agradeço. Estou aqui pra louvar, por tua misericórdia, amor e perdão, graça, bondade e restauração, paz e justiça, libertação, bênçãos que nem sei contar, fidelidade e provisão, esperança, fé, consolação, intimidade e comunhão, bênçãos que nem sei contar. Aleluia. Realmente são bênçãos que nem sabemos contar, irmãos. Nas pequenas coisas posso ver tua mão, Amém, Jesus. e nas grandes lutas tens me dado tua salvação, por teus livramentos, por bênçãos que eu nem sei contar, te agradeço.
agradecemos, Senhor. Te agradeço, cante a Ele. Estou aqui pra louvar. Te agradeço. Estou aqui pra louvar. Te agradeço. Estou aqui pra louvar. Te agradeço. Obrigado, Senhor. Te agradeço. Obrigado, Jesus, por cada livramento, Deus, por cada provisão. Obrigada, Jesus, pela vida dos irmãos. Obrigada, Senhor, por cada testemunho dado aqui hoje, ó Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus. Estou aqui pra louvar. Te agradeço. Estou aqui pra louvar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço. Estou aqui pra louvar. Te agradeço. Estou aqui pra louvar. Por tua misericórdia, amor e perdão, graça, bondade e restauração, paz e justiça, libertação. Bênçãos que nem sei contar, fidelidade e provisão, esperança, fé, consolação, intimidade. Aleluia. Bênçãos que nem sei contar. Oh Deus, obrigada por tudo que tens feito em nossas vidas e no nosso Aleluia. meio, Jesus. Te adoramos, oh Deus, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Mas Deus Santo, maravilhoso, tremendo, eu te amo, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler um versículo na palavra do Senhor, Salmo 46, verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sempre que a gente vê à frente, a gente, por mais que a gente queira ficar tranquilo, mas a gente acaba sempre ficando um pouquinho nervoso, né, irmão? A glória a Deus por tudo. Né? Esse ano de 2020, para mim, eu tive assim, muitas surpresas, né? E muitas graças. Glória a Deus. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, sempre esteve presente, né? E sempre está. A minha confiança é que o Senhor sempre está, né? E assim, teve a pandemia em março, nós paramos tudo, fiquei sem trabalhar e assim, muito cheia de débito, porque eu fiz muito compromisso na construção, uma construção lá para o Aja, e com o paradeiro eu fiquei muito cheia de débito. E assim, graças a Deus que foi débito com os filhos, com o genro, né? E todo mundo foi compreensivo e graças a Deus me esperando, né? Louvado seja Deus. E Deus me abençoou, que eu fiz umas máscaras e consegui pagar aqui, né, no centro. Ai, glória a Deus, eu fiquei maravilhada.
Porque eu fiquei sem trabalhar, não me faltou pão, não me Glória a faltou Deus. nada, absolutamente nada. Né? E estivemos em família, graças a Deus estamos. Mas assim, estava tudo bem, tudo maravilhoso. E passamos o São João em família, todo mundo junto. No São Pedro, dia 29, tivemos uma surpresa desagradável, mas em tudo a gente tem que dar graças, né, irmãos? Porque eu estava em uma tarde do dia 29, Jonatas tinha acabado de sair de lá da roça, e eu fiquei lá batendo papo com Mariana no sofá. E quando de repente, né, os cachorros latiram, mas eu também estava tão entretida na conversa que eu nem me toquei de nada. Quando eu vi, gente, Isaías, alguns irmãos aqui já sabem do episódio, né? Mas a irmã Deise me convidou, e eu sei que tudo é para a glória do Senhor. Para que os irmãos creiam de verdade que o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação, né, irmãos? E a gente não pode temer o nosso coração e confiar, tão somente. Então, irmãos, quando eu estava no sofá, conversando com Mariana, numa videochamada, Isaías entrou com alguém do lado, Isaías olhando para cima. Na minha visão, Isaías tinha sido mordido por uma cobra e estava entrando alguém para dar socorro. Eu já tinha sonhado antes que Isaías tinha sido mordido por uma cobra. Na minha mente, foi isso que passou na hora. Quando de repente rebatou o celular da minha mão e anunciou o assalto. Só que aí foi que eu caí a ficha, que eu estava sendo assaltado, né? E Isaías, com um facão no pescoço, já tinha tomado uma coronhada na cabeça, né? E aí o que aconteceu? Mariana, de lá de Santa Catarina, né? Ela percebeu que tinha acontecido estava acontecendo alguma coisa, e ela sempre me chama de Maria, e ela, Maria, Maria. E aí ela ouviu o assaltante anunciar o assalto. E nesse momento, Mariana começou a contactar com todo mundo, né? Liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro, e a gente lá vivendo os momentos de terror, né? E meus meninos, Levi e Isaías, né? E Levi saiu para ver o que estava acontecendo, já tomou algumas cacetadas, e um pisão, e coronhada na cabeça, e foi aquela luta. E até então, eu não tinha visto a quantidade, né? Só tinha visto 2. Mas um ficou com um revólver segurando a gente no sofá, e meus filhos pedindo, pelo amor de Deus, não faça nada com minha mãe tem pressão alta, e minha mãe fique calma, e vocês devem imaginar que horror, não é? Aquelas pessoas estranhas dentro da sua casa, não é? Lhe ameaçando, lhe deixando assim num estado. Eu não sei nem como foi que eu fiquei. Olha, eu acreditei em Jesus Cristo, eu acho que eu tremia do pé à cabeça, da cabeça ao pé, e eu não sabia nem como foi que eu fiquei. Eu só sei dizer uma coisa para os irmãos. Deus me tomou, irmão, de uma maneira tão espetacular. Eu glorifico o nome do Senhor. De uma maneira tão espetacular. Eu glorifico o nome do Senhor. Eu não posso deixar de me emocionar por conta do que Deus fez. Irmãos, eu estava no sofá. Eu não sei como eu parei no quarto de joelho. Eu fui tomada do sofá para o quarto. Quando eu me vi, eu estava de joelho, com as minhas mãos para cima, e dizendo, eleve os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. E recitei o salmo todinho. O adolescente que estava com um revólver na nossa direção, ele disse assim, tia, fale baixo, essas palavras estão me arrepiando. Fale baixo, tia, fale baixo.
Quanto mais ele mandava falar baixo, mais eu falava alto. E eu dizia, esses dias, domingo eu preguei sobre clamor, e eu estava vendo a definição de clamor. Você gritar em voz alta, não é? Então, meus irmãos, naquele momento eu levei a Deus um clamor. E eu dizia, Senhor, manda o teu socorro do santo céu. Irmãos, os irmãos me conhecem, eu tenho uma forma expressiva de falar. E eu falava mais alto e falava alto, Senhor, manda o teu socorro do santo céu, meu Pai. Eu procurava na minha mente, e o Salmo, Salmo 91, meu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. E, irmãos, eu falava a palavra de Deus e falava e clamava, Deus envia teu socorro, Jesus envia teu socorro. E isso já estava me ameaçando, a gente vai ter que matar essa mulher para ela calar a boca. Quer dizer, um se sentou na minha cama, segurou na minha mão, tia, fale baixo, fale baixo. O outro já estava dizendo na sala, a gente vai ter que matar essa mulher para ela calar a boca. Então, irmão, se eu morresse ali, eu ia morrer orando. Por quê? Porque Deus me moveu para eu orar. E eu ainda dizia assim, aceite Jesus, largue essa vida. Eu chamava meus filhos, largue essa vida, aceite Jesus, entregue sua vida para Jesus. E falava assim, e eles, um que estava comigo, que não mataram, né? E os outros só faziam faça limpa, e carregando tudo, e caía, não tinha nada que não pegasse e botasse para levar. Saco, sacola, mochila. Eu glorifico o nome do Senhor. Eu não posso deixar de me emocionar por conta do que Deus fez. Irmãos, eu estava no sofá, eu não sei como eu parei no quarto de joelho. Eu fui tomada do sofá para o quarto. Quando eu me vi, eu estava de joelho, com as minhas mãos para cima, e dizendo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. E recitei o salmo todinho. O adolescente que estava com um revólver na nossa direção, ele disse assim, tia, fale baixo, essas palavras estão me arrepiando, fale baixo, tia, fale baixo. Quanto mais ele mandava falar baixo, mais eu falava alto. E eu dizia, esses dias, domingo eu preguei sobre clamor, e eu estava vendo a definição de clamor. Você gritar em voz alta, não é? Então, meus irmãos, naquele momento eu levei a Deus um clamor. E eu dizia, Senhor, manda o teu socorro do santo céu. Irmãos, os irmãos me conhecem, eu tenho uma forma expressiva de falar. E eu falava mais alto e falava alto, Senhor, manda o teu socorro do santo céu, meu Pai. Eu procurava na minha mente, e o Salmo, Salmo 91, meu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. E, irmãos, eu falava a palavra de Deus e falava e clamava, Deus envia teu socorro, Jesus envia teu socorro. E isso já estava me ameaçando, a gente vai ter que matar essa mulher para ela calar a boca. Quer dizer, um se sentou na minha cama, segurou na minha mão, tia, fale baixo. O outro já estava dizendo na sala, a gente vai ter que matar essa mulher para ela calar a boca. Então, irmão, se eu morresse ali, eu ia morrer orando. Por quê? Porque Deus me moveu para eu orar. E eu ainda dizia assim, aceite Jesus, largue essa vida. Eu chamava meus filhos, largue essa vida, aceite Jesus, entregue sua vida para Jesus. E falava assim, e eles, um que estava comigo, que não mataram, né? E os outros só faziam faça limpa, e carregando tudo, e caía, não tinha nada que não pegasse e botasse para levar. Saco, sacola, mochila, e tudo quanto foi canto meu. Tinha 2 cavalos na curva. Aí o cara parou para botar os cavalos para fora da estrada. O Engel passou avionado. Quando parou no portão, logo em seguida chegou o policial.
Nesse meio tempo dentro de casa, eles disseram, a gente vai ter que amarrar vocês. Aí Isaías falou assim, pô velho, não amarra a gente não, bota a gente no quarto. Aí eles pegaram e subiram. Aquele carro, e aquele carro, tem moto, aquele carro, cadê os produtos de beleza, e vai. Meu filho, a gente cadê a gente só tem Bíblia, a gente é crente, a gente só tem Bíblia. Aí falou assim, e aquele carro, pra que vocês querem carro velho? Pra que vocês querem carro velho? Deixa eu ver. Aí falava assim, pra que vocês querem carro velho? Aí ele chegou e falou assim, aí quando foi me levando lá pra cima, perguntou, e a aliança, tio? Que aliança, meu filho? Criança não, meu filho, criança não. Aí botei a mão aqui, vou arrancar meu dedo, minha aliança tá com o dedo gordo, apertado, vou arrancar meu dedo. Falei, Jesus tem misericórdia de mim. Eu só sei, meus irmãos, que aí botaram a gente, e isso, a gente orando, viu? E aí quando chegou lá em cima, botou a gente no quarto, foi a conta dele fechar a gente no quarto. Se eles chegassem no portão, com a gente na sala, eles iam fazer a gente de refém. Era arriscado até ter tiroteio, porque o policial, a paisana, já entrou com tudo, com a arma na mão, só deu desconto da gente subir e ele fechar a gente no quarto. Quando a gente caiu de joelho e a gente orando, e o Levi segurando minha mão, sai da porta, minha mãe, que eles vão atirar minha mãe, eles vão atirar, naquela aflição, naquela loucura. Aí a gente ficou bem no cantinho da parede. Daqui a pouco ainda, minha mãe, tem gente aí, minha mãe, gritando no portão. Isaías, meu Deus, vão tomar o carro de Wendel de assalto, minha mãe vão tomar o carro de Wendel. Naquela loucura, aquela aflição, Nádia já tinha dado a curva no carro, já tinha botado em rota de fuga, né? Toda essa informação foi chegando depois. Resultado, aí Nádia, dois correu pelo fundo, aí o cara entrou e a gente ficou lá. Quando a gente viu, o Wendel chegou na lateral lá da casa e falou assim, minha mãe, vocês estão aí. Aí Isaías pegou, saltou a janela, a gente tá aqui, a gente tava trancado, Levi também saltou, aí eu também saltei a janela, aí eu falei, minha mãe, a senhora sabe, não, a gente vai abrir a porta aqui, nada, tem mais saltar aqui mesmo. Aí quando chegou, cadê minha mãe, que foi? Olha, irmão, pode acreditar. Quando eu cheguei na varanda, hoje, na hora que eu senti vontade, né, de vir ao culto, e eu estava saindo de casa, e a irmã Deise, né, encontrei com ela me deu carona, e eu sei que todas as coisas, né, acontecem com um propósito. Aleluia. Né? Não foi por acaso que eu saí de casa mais cedo, né, foi porque Deus quis, né, que eu saísse naquele momento, que a gente se encontrasse. E ela então me convidou, né, para vir aqui à frente. Eu tenho uma certa dificuldade, né, em vir à frente do trabalho, e no primeiro momento eu disse que eu não viria. Mas quando eu sentei no banco da igreja, eu lembrei que hoje à tarde eu estava orando e eu disse ao Senhor, né, que eu ia agradecer mais, né, agradecer publicamente tudo que Ele tem feito na minha vida. Há algumas quartas-feiras atrás eu vim ao culto e no final o Nete agradeceu, e aí eu tive vontade de vir à frente também agradecer, né? Mas a minha emoção, né, não deixou eu vir à frente. Os irmãos sabem, né, que eu fiquei viúva esse ano, e foram momentos difíceis, mas eu senti, né, a graça de Deus derramada sobre a minha vida. Eu agradeço aos irmãos e eu tive vontade de vir à frente, né? Porque eu sei que as orações de muitas irmãs aqui, né, irmãos, me sustentaram, né? E esse momento, que é um momento difícil, né, se tornou mais suave, porque eu me senti acolhida. Até agradeci a Nete, né? Porque no momento que eu cheguei ao local, poucos minutos depois, eu não sei como ela soube tão rápido, né? E ela começou a falar comigo e eu nem reconheci a voz dela, né? Depois foi que eu vim perceber que era ela que estava, né, me abraçando. Então eu sou grata a Deus e a ela por estar ali naquele momento. Glória a Deus. Tem um versículo de Jeremias 29, né, que eu sempre me lembro.
que é 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Como já foi dito aqui, né, esse ano de 2020 foi um ano atípico, um ano que nós passamos por dificuldades, mas meu marido morreu em setembro e umas 2 semanas antes dele falecer, a gente sempre por dificuldades, mas meu marido morreu em setembro e umas 2 semanas antes dele falecer, a gente sentou, né, e fez uma avaliação desse período, né, que apesar das dificuldades que o mundo estava vivendo, né, nós éramos gratos a Deus, porque a gente podia estar junto, em família, né, a gente aprendeu a conviver mais, né, eu comecei a formar minha família, eu estava na faculdade, trabalhando, ele também trabalhando, e a gente nunca teve tanto tempo junto, né, a gente diz assim, que o aspecto era positivo, né, porque a gente estava junto, né, a gente podia estar se gostando mais, se respeitando, se conhecendo mais. Então, o retrospecto era de que a pandemia trouxe muitas coisas positivas para a gente. E eu não sabia, né, o que estava por vir. Mas graças a Deus que nós tivemos esse momento, né? Tivemos mais tempo juntos, né? E eu agradeço a Deus, né, por ter me dado esse momento. Às vezes a família dele dizia assim, você está desempregado, né? E ele querendo sair para trabalhar, ele é motorista. E eu dizia, não está faltando nada. Né? O Senhor foi providente com a gente, o meu salário é suficiente, então eu não quero que você vá, né, para se arriscar, para aventurar. Vamos esperar, aguardar mais um pouco, né? E esse pouco a gente pensava que estava chegando a hora, né? A gente tinha uma propriedade para vender, a gente vendeu assim em pouco tempo, né? Porque ele queria comprar um carro grande e ele estava feliz. Foi um momento bom, porque ele estava vendo os sonhos realizados, né? E aí, um pouco antes, né, dele concretizar esse desejo, o Senhor recolheu, né? Porque quase todos os dias, né, 2, 3 vezes por semana, nós sentávamos, líamos a Bíblia, né, orávamos. Então, eu sei que o coração dele pertencia ao Senhor. Então, eu agradeço a Deus, né, porque ele tirou Jackson, né, de conviver conosco, mas foi no melhor momento da vida dele, eu tenho certeza disso. E o Senhor, né, colocou na minha vida muitas pessoas especiais, né, que apesar do momento de dificuldade, né, eu me senti abraçada, acolhida, irmãs, né, como a irmã Deise, Lícia, que foram lá em casa, né, o pastor. Eu agradeço a Deus pela minha família, né, que me deu todo apoio, pela família, porque ele estava vendo os sonhos realizados, né? E aí, um pouco antes, né, dele concretizar esse desejo, o Senhor recolheu, né? Porque quase todos os dias, né, 2, 3 vezes por semana, nós sentávamos, líamos a Bíblia, né, orávamos. Então eu sei que o coração dele pertencia ao Senhor. Então eu agradeço a Deus, né, porque ele tirou Jackson, né, de conviver conosco, mas foi no melhor momento da vida dele, eu tenho certeza disso. E o Senhor, né, colocou na minha vida muitas pessoas especiais, né, que apesar do momento de dificuldade, né, eu me senti abraçada, acolhida, irmãs, né, como a irmã Deise, Lícia, que foram lá em casa, né, o pastor. Eu agradeço a Deus pela minha família, né, que me deu todo apoio, pela família de Jackson também, né, que também sempre me apoiaram muito. E assim, pouco tempo depois, né, que nós passamos por isso, a gente acabou tendo o Covid, né, e aí meus familiares não podiam ir lá em casa. E assim, se a gente olhar as circunstâncias, a gente podia dizer, poxa, mas nesse momento tão difícil e ainda você acaba pegando Covid e ficou sozinha, né? Mas tenho certeza, né, que é plano de Deus. Porque eu não podia ficar o tempo todo, né, com a muleta da minha família indo lá todos os dias, toda hora, né? E o Senhor
mais uma vez cuidou de nós, né? E nós tivemos de uma forma tão suave. Minha mãe dormia comigo, minha mãe tem 73 anos, né? Minha tia também, porque elas se revezavam em estar lá em casa. Todas as duas testaram positivo e não tiveram sintomas nenhum. Aleluia. Então eu agradeço a Deus, eu vejo sempre o cuidado de Deus para conosco. Eu comentei em uma das visitas da Irmandez, eu não sei se ela lembra, que nessa época que meu marido faleceu, a gente gostava muito de cantar. Sempre eu estou ouvindo louvores, né? E a gente estava cantando muito aquele hino que é baseado em Abacuque 3, né? Que ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto. E estava muito difícil eu cantar esse hino, né? Na realidade eu não conseguia cantar quase nada, né? Eu não tinha vontade de cantar. Mas eu senti, né? No momento que aprove o Senhor, que eu podia me alegrar nele, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu já posso cantar, grata ao Senhor, do que Ele tem feito na minha vida. Obrigada. Né? Bênçãos tão grandes. A minha é simples, é pequena, mas não deixa de ser bênção. E a gente tem que agradecer a Deus por tudo, né? Vim falar que eu também participei do testemunho da minha mãe, né? Do quanto Deus nos guardou. Dizer que foi realmente tão caloroso como ela falou aqui, né? Que minha mãe é bem expressiva. Foi parecendo cena de filme o negócio. Bom, eu vim aqui porque eu tenho 1001 motivos para agradecer a Deus, né? Os motivos eles são diários e muitas vezes eles passam desapercebidos, mas só o simples fato da gente acordar, da gente ter a saúde enquanto muitos ainda estão nos leitos, enquanto muitos perdem suas vidas, Deus tem nos dado fôlego todos os dias. Eu quero agradecer a Deus por uma situação que eu tenho vivido, onde quando eu me casei, né? Minha esposa, ela morava em outro estado, tinha um emprego, estava estabilizada, tinha um bom emprego e nós decidimos que ela teria que abrir mão do emprego dela para vir ficar comigo, né? Ela já não queria, ela já queria vir para a Bahia, né? E ainda com esse motivo aí foi uma porta aberta para ela vir. Bom, e aí ela já está aqui há 2 anos, mas ainda não conseguiu uma oportunidade de emprego. Foi uma das coisas, inclusive, que nós pensamos bastante no início e nos preocupou um pouco, até porque nós estamos morando de aluguel, é uma despesa fixa que eu não tinha antes, então eu me preocupava bastante em ela trabalhar e adquirir uma renda para ajudar nas despesas. Mas Deus é bom, certo? Deus é muito bom, como a Imanete fala, e embora meus custos tenham aumentado, Deus também aumentou minha provisão. Amém. Isso deu para a gente uma tranquilidade financeira, a ponto de que eu pude me dar a alegria até de reservar uma renda para ajudar até quem precisava. Como minha mãe falou aqui, eu pude ajudar ela no momento de necessidade. Então é assim, Deus faz assim. Às vezes vem a situação, nos preocupa, e Ele nos mostra qual é a solução. Aleluia. E eu tenho vivido dias de paz, graças a Deus. Amém. Né? Só tenho a agradecer a Deus pelo meu casamento. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Eu só tenho a agradecer a Ele pela restauração da minha comunhão com Ele. Aleluia. Eu sei que foi Ele que me trouxe de volta e não eu com minhas próprias forças. Choro muito. Eu sei que eu precisei passar por uma dor pela minha própria teimosia, mas tem um versículo que diz que foi bom porque Deus me afligiu, porque eu aprendi muito.
Hoje eu não pensaria como penso e não seria quem sou se não tivesse passado pelo que passei. Então eu agradeço a Deus até pelo sofrimento. Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. E Deus é bom, muito. A bondade dele é indescritível. Hoje ele tem nos dado condições de viver bem e suprir, inclusive, a necessidade dos meus filhos. Hoje eu vivo bem com meus filhos. Hoje eu costumo dizer que meus filhos estão mais próximos de mim do que antes. E uma das coisas que eu sempre pedi a Deus, quando eu entro nos caminhos dele, é que ele me fizesse ser um pai melhor, me fizesse ser um marido segundo a vontade dele. E eu tenho visto Deus me ensinado a ser isso, né? Ele tem me dado, graças a Deus, a sabedoria que eu preciso para viver bem com meus filhos. Eu tenho vivido ultimamente o que a irmã Adriana testemunhou aqui, que ela viveu, onde eu quero meus filhos na presença do Senhor, mas não irei forçá-los. Eu já tentei forçar uma vez, mas não é bom. Eu não quero de forma alguma que meus filhos tenham um repúdio pela casa do Senhor. Eu quero que eles sintam o próprio desejo em seu coração de estar aqui. Eu sei que um dia eu os verei aqui. Amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu sei que meus filhos estão embaixo da promessa. Amém. E eles estarão aqui no futuro e vocês verão isso. Amém. Então, enquanto eles não estão aqui, eu tenho tentado ensinar a palavra de Deus a eles em casa, né? Porque está escrito lá em Zacarias 4:6 que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.